Jesus Cristo, amém? Que bom poder estar com vocês aqui, gente poder compartilhar da palavra de Deus. Um tempo muito especial que Deus tem nos dado. E eu quero compartilhar com vocês hoje, no livro de Gálatas, na carta de Paulo à igreja aos Gálatas, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Esse texto será a base para a nossa meditação nessa noite, ainda respirando, ainda falando sobre o tema que tem sido proposto para a igreja. A propósito, qual que é o tema desse ano da Central? Oi? Vamos lá, ano de crescer. Vamos lá, todos juntos? Ano? Amém. Você está comprometido com esse tema? Você está comprometido com esse propósito? Amém? Amém. E eu espero que sim, assim como eu também estou. Toda a liderança da igreja está comprometida. E sobre isso nós queremos dar mais um passo para abordar um tema no qual eu creio que seja muito relevante nesse processo de crescimento da igreja. A palavra de Deus, assim, em Gálatas 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vivemos atualmente uma crise de responsabilidade, na qual, o que nós pensamos? A culpa sempre é do outro. O problema é do outro. E tudo que está acontecendo, especialmente se acontece errado, é por causa do outro. Nunca é por causa de nós mesmos. Não estamos dispostos a assumir a nossa responsabilidade pelos atos praticados ou não praticados, especialmente quando todas essas coisas elas vão para um caminho totalmente avesso àquilo que nós estamos pensando, estamos imaginando. E eu creio que você tem visto isso no seu dia a dia. E muitas vezes nós mesmos temos essa tendência de sempre pensar na responsabilidade, mas para o outro, nunca na nossa. Pensando nisso, querido, eu quero conversar com você nessa noite sobre crescendo na responsabilidade. E talvez o tema seja vago, mas já nós vamos entrar em alguns aspectos dessa responsabilidade, a qual, nesse texto, eu tiro algumas lições práticas para a nossa vida, para que nós tenhamos essa responsabilidade, para que nós possamos entender qual é o nosso papel como igreja, como servos de Cristo, como pessoas que estão nessa sociedade. Qual é a nossa responsabilidade diante de tantas coisas que estão acontecendo? E é interessante que sexta-feira nós tivemos a notícia do falecimento do jogador Oscar de basquete, né? Que foi o maior jogador de basquete do Brasil, né? Por toda a história do basquetebol brasileiro, ele foi o melhor de todos. E uma coisa que me chamou a atenção, e coincidentemente, agregando a isso que nós estamos conversando nessa noite, uma frase que foi colocada dele é que, uma vez, quando na Olimpíada de Seul, 1988, jogando contra a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele tinha a bola do jogo.
aquela última bola que ele marcando, o Brasil ganharia e então eles estariam indo para a semifinal. O Brasil estava nas quartas de final. E ganhando, eles estariam indo para a semifinal e, consequentemente, uma medalha para o Brasil já estava garantido, um feito inédito. O problema é que a bola do jogo estava na mão do Oscar e ele não converteu essa bola, ele arremessou e a bola bateu no aro e não entrou na cesta. Brasil perde e uma decepção total. O interessante desse jogo, e depois por muito tempo, e isso agora foi reprisado novamente, é que o Oscar, ele assumiu a responsabilidade desse fato. Se você de repente procurar isso na internet, aí agora que está sendo muito falado sobre ele, você vai ver que ele assumiu esse fato, ele assumiu essa responsabilidade por ter errado aquela bola e não ter levado o Brasil à conquista daquela tão sonhada medalha. Muito diferente do que aquilo que nós temos visto. Alguém que realmente assim merece estar aonde está, por isso e por tantas outras coisas, assumindo a sua responsabilidade como um grande jogador. Mas o que é responsabilidade? Olha o que diz o nosso dicionário. É o dever, obrigação ou capacidade de assumir as consequências de atos, decisões e escolhas, agindo de forma consciente, ética e planejada. Essa é a definição que nós temos sobre responsabilidade, e é óbvio que isso é apenas um pedaço, porque isso vai mais além ainda, mas para o nosso contexto aqui, é suficiente entender desse dever, dessa obrigação e capacidade de assumir consequências de atos, decisões e escolhas que são feitas. Quando nós olhamos para a carta de Gálatas, que Paulo escreveu, nós vamos ver o seguinte contexto. Paulo escrevendo àqueles irmãos, àquela igreja, e na ideia de Paulo era sempre assim, ele ia, plantava uma igreja, passava um tempo lá ensinando, ministrando, depois ele ia para outro lugar e assim sucessivamente. E depois de um certo tempo ele mandava uma carta como essa, por exemplo, para aquela igreja, acerca de assuntos que ele sabia que estavam acontecendo e que ele precisava ensinar, que ele precisava cuidar. E o que estava acontecendo com a igreja aos Gálatas naquele instante? Alguns judeus estavam ensinando práticas para aqueles que não eram judeus, que tinham se convertido. E o que eles estavam ensinando? O que eles queriam fazer, aqueles judaizantes? Queriam que aqueles irmãos que eram cristãos agora, que eram gentios, eles praticassem os mesmos rituais que os judeus. Os mesmos cerimoniais. E especialmente a questão da circuncisão. Queriam que aqueles gentios, aqueles gregos e tantas outras nacionalidades, etnias que se convertiam, aplicassem os mesmos rituais, fizessem as mesmas coisas que eles. Então Paulo, ele vem e mostra isso na sua carta, da não necessidade de mais que estas coisas pudessem acontecer, especialmente por aquelas pessoas que haviam se convertido. Isso por quê? Porque aquelas práticas já haviam sido superadas pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho da fé, o Evangelho que trouxe liberdade. Pensando nisso então e no tema que nós temos trabalhado aqui na igreja, nesse ano, algumas lições nós podemos aprender então sobre a nossa responsabilidade. Quais aspectos que o texto nos direciona para crescermos. E eu quero trabalhar então esse texto olhando da seguinte perspectiva, olhando do efeito para a causa. E qual que é esse primeiro efeito, qual que é essa primeira lição então que eu aprendo, eu tiro desse texto? Qual é essa responsabilidade? Como eu posso crescer? E a primeira coisa então é, eu cresço na minha responsabilidade com o meu próximo. Versículo 1 e 2. E aí eu chamo isso de o alvo desse crescimento, dessa responsabilidade. E quando a gente fala nessa questão do próximo, quantos desafios estão envolvidos nisso? Quantas coisas estão envolvidas nessa questão de relacionamentos? Na verdade,
quanto que há problemas interpessoais, dificuldades das quais nós lutamos para que a gente tenha uma boa convivência, e quando isso não é possível, nós simplesmente nos afastamos. Isso é um problema sério que hoje a sociedade como um todo, ela enfrenta. E isso não é diferente, às vezes, que nós temos visto na igreja. E eu sei que na central, isso é diferente. Amém? O pastor ali já me olhou, meu Deus. Vamos crer, gente, é diferente, tem que ser diferente, né? Em nome de Jesus, os relacionamentos são relacionamentos ótimos, são relacionamentos bons, amém? É isso aí, creia nisso, queridos, e lute por isso, como uma responsabilidade a ser alcançada para a glória de Deus. Mas Paulo, então, o que ele vai fazer, então? Qual que é o ensino dele? Ele pega e apresenta um possível caos. Olha o que diz o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Ele não diz, olha, existe alguém que pecou, existe alguém que errou e nós temos que tomar uma atitude. Não, ele apresenta algo hipotético, ele apresenta algo para ser conversado, para ser pensado. E então ele dá a devida orientação como essa situação deveria ser tratada, inclusive chamando a atenção para aqueles que eram os espirituais, para aqueles que eram os maduros na fé, para aqueles irmãos que já tinham ali um tempo de caminhada na jornada cristã. E com certeza não era uma das tarefas mais fáceis para aqueles irmãos ali, como também ainda não é nos nossos dias. Infelizmente não é. Mas a orientação para restaurar o irmão que errar deve ter presente o seguinte elemento, que é o que Paulo expõe aqui, que é a questão da mansidão, que é a questão da brandura. E certamente Paulo está pensando no fruto do Espírito Santo, lá no capítulo anterior, em Gálatas 5, 22, quando ele fala da mansidão como uma das características do fruto e as demais que ali são apresentadas ali também. A brandura que deve ser exercida em possíveis casos de problemas existentes na igreja. Paulo apresenta um caso aqui de um pecado existente. E a primeira orientação que ele dá, olha, tratem essa pessoa com cuidado. Tratem com mansidão. Não cheguem já estourando o cara, arrebentando o cara, pegando pelo colarinho e depois, o que você fez? Não é por aí. Paulo ele dá essa dica dessa brandura, dessa mansidão, para que aquele caso, aquela situação, ela tivesse uma outra direção. E a direção pensada é a direção da restauração. Quantas pessoas, quantos irmãos nós temos perdido ao longo da nossa jornada cristã como igreja, porque nós simplesmente não sabemos tratar aquelas pessoas que cometem os seus pecados, que cometem os seus erros. E é interessante que no original aqui, quando Paulo está falando de pecado aqui, ele não está falando de algo deliberado, de alguém que realmente assim realmente se esforçava para pecar. Muito pelo contrário. Era de alguém que realmente estava fraco na fé e por algumas circunstâncias, aquele irmão, aquela pessoa, ela acabava pecando, acabava errando. Não é aquele caso daquela questão deliberativa que a pessoa realmente assim, não, eu sei que estou errado, mas mesmo assim eu vou fazer. E insiste naquilo, e permanece naquilo. A situação aqui nos originais, vamos dizer que não é essa a situação. Mas é daquele irmão fraco, daquela pessoa fraca, daquela realmente assim, que está lutando, que está se esforçando para não cometer mais aquele tipo de erro. E por isso, o tratamento deve ser com mansidão, com cuidado, com insistência. Inclusive, ele vai dizer assim que deve-se ter um acompanhamento com o carregamento das cargas daquele que está passando por esses problemas. Pelos problemas pelos quais a pessoa está enfrentando, as cargas têm que ser carregadas.
Às vezes deixamos de olhar para essas situações. Não olhamos com cuidado, não olhamos com carinho para o problema que os outros estão enfrentando. E sabe o que mais, queridos? Isso nos leva a pensar que precisamos sair do nosso mundinho individualista para uma ação mais concreta na direção do outro. Um retorno à palavra de Deus que nos inspira a viver a realidade do nosso semelhante. Que nos inspira a olhar para as necessidades pelas quais as pessoas estão falando. E olha que interessante. Alguns filósofos, como Luc Ferry, chamam esse tempo de ultra-individualismo, perdão. Não apenas é individualista, mas ele é ultra, é mega, é power. E há outros que dizem que é um tempo do super individualismo, numa clara demonstração do quanto essa prática está acentuada em nossos dias. E eu não sei como você tem enxergado isso, como você tem vivido isso. Talvez você se aperceba, mas às vezes você costuma dar algumas desculpas. Não é nada disso. Eu faço assim, eu fico assim, porque eu sou desse jeito, sou mais tranquilinho, sou mais quieto. O outro está passando por aquela dificuldade, mas fazer o quê, né? Ele escolheu assim, ele está agindo dessa forma, está agindo daquela outra forma. E às vezes nós não sabemos o que está se passando. Por quais razões aquela pessoa, aquele irmão, aquele parente, aquele familiar nosso se encontra naquela situação dificultosa. Há um teólogo, Carlos Maier, que diz o seguinte, ele faz a seguinte afirmação: devemos avançar rumo a uma igreja, e agora ele vai, a uma igreja livre do individualismo. Isso me choca porque quando eu olho para o mundo, quando eu olho para as pessoas, realmente eu vejo isso e por conta do pecado, por conta de que não existe o temor de Deus na vida das pessoas, ok, é ruim, é chato, é triste, é absurdo, mas tudo bem, fazer o quê? As pessoas não têm o temor de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não querem viver a palavra de Deus, não querem viver ao Senhor, então, ok, é difícil, às vezes dói, às vezes a gente sente, mas tudo bem. Mas o problema é quando uma declaração dessa é falada, e isso me mostra que na igreja também às vezes está vendo a mesma coisa, esse individualismo. Algo pernicioso. Mas o mais interessante, algo que nós devemos entender é que a ênfase nos uns aos outros, ela é grande no Novo Testamento, aproximadamente 25 vezes. Mostrando que precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor, ajudando a todos que precisam ser restaurados. Quando você ler essa afirmação do uns aos outros, por exemplo, orai uns pelos outros, amai uns aos outros, servir uns aos outros, cuidai uns dos outros, sorrir uns para os outros e por aí vai. Queridos, isso não é para você ficar para você. Isso está simplesmente me dizendo, olha, isso aqui precisa ser exercido para com o meu semelhante, para com a pessoa que está do meu lado, para aqueles que estão ao meu redor que me circundam. Porque se eu apenas entendo isso, mas não pratico, eu caio nesse individualismo que filósofos e sociólogos e tantos outros logos estão falando por aí. Eu preciso repensar. Porque a cruz ela vai me mostrar o seguinte, da minha comunhão com Deus, mas também no meu relacionamento uns com os outros, que ele é na vertical, ele não é individual. O maior de todos os mandamentos, quando foi perguntado para Jesus, ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e o segundo semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Será que é simplesmente para nós sabermos disso? Será que é para simplesmente, puxa, eu tenho que amar o meu próximo, né? Que legal que Jesus falou isso. Mas talvez seja para o outro, seja para aquela pessoa que está cantando aqui. E a propósito, era para vir fardado hoje? Rapaz, que bonito, hein? Legal, hein? Vocês viram aí? Se soubesse, eu tinha vindo também, né? Avisa da próxima vez.
Mas, queridos, não é para eles, somente para esses que estão aqui cantando, fardados, uniformizados, bonitos. É para todos nós, esses ensinamentos, uns para com os outros. A minha responsabilidade para com o meu semelhante. Mas também que essa responsabilidade, ela passa por alguém. Essa responsabilidade, ela tem que ser comigo mesmo, onde eu chamo isso de ser um instrumento. A partir do versículo 3 a 5, onde neste processo de responsabilidade crescente, existe algo que não se pode esquecer. Algo extremamente importante como agentes cuidadores, como falado anteriormente. Esse algo é o cuidado com o próprio ser de quem cuida. É o cuidador que precisa de cuidado, que tem muitos casos, e que em muitos casos isso é negligenciado, gerando problemas e dificuldades para esse ser, como também para aqueles que o cercam. Versículo 3 a 5, Paulo vai mostrar sobre essa consideração de que aquele que está cuidando, aquele que está ajudando, aquele que possivelmente, nesse caso aqui, está caído e precisa de restauração, ele precisa olhar para si mesmo. Primeiro, para não ser tentado, para não cair no mesmo erro, para não cair no mesmo problema. Uma segunda situação é o que Paulo vai dizer aqui no versículo 3, onde eu chamo mais a atenção. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo, ele chama a nossa atenção para o fato de que quem cuida e de quem vai chamar a atenção, fazer um autoexame, uma sondagem no seu coração. O que em certos casos acontece é um orgulho disfarçado, onde eu penso, onde eu acho que eu sou melhor que o meu irmão, eu sou melhor que aquele que está em pecado, que eu sou melhor do que aquele que está errando. Que triste isso. Quantos não são os casos desta situação? Pessoas que se acham, aqui a orientação é claro que Paulo está mostrando, olha, cuidado, examine-se. Como nós às vezes lemos também na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então ele tome do cálice, coma do pão. O autoexame, o autocuidado. Ou será que não há necessidade disso? Ou será que nós estamos plenamente corretos diante do Senhor, diante de tantas situações, diante do que aquilo que a palavra nos ensina diariamente? Eu gosto sempre de pensar na oração que Davi fez. Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Examina. Vê se tem algum problema, vê se tem alguma coisa que não te agrada, vê se tem algum pecado, porque eu não quero isso. Examina. Ele está dizendo, vai lá no fundo, Senhor, lá no fundo. E no Salmo 19, ele vai dizer ainda o seguinte, olha, Senhor, numa oração que ele faz pedindo perdão, ele vai dizer o seguinte, perdoa-me, Senhor, até daqueles pecados que me são ocultos, até daqueles pecados que eu não estou consciente deles. Tamanha era a seriedade com que Davi pedia que o Senhor o examinasse. E às vezes nós passamos batido por isso. Talvez seja porque nós apresentamos desculpas para as nossas próprias falhas. Falando do outro, por exemplo, onde, não, eu errei por causa do outro. Então, eu estou isento, não há nenhum problema. Eu estou nessa situação porque, infelizmente, o outro me fez pecar. O outro me fechou quando eu estava atravessando aquela rua. E aí, eu vou apresentando desculpas após desculpas, e vou apresentando justificativas após justificativas, e nunca assumindo a minha responsabilidade, nunca assumindo os meus próprios erros. Queridos, precisamos tomar essa consciência diante do Senhor, aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece. Paulo vai falar aqui, olha, se você está fazendo isso, você está errando, cuidado, que você
está enganando a você mesmo. Simples assim. Podemos enganar qualquer um, podemos enganar o pastor, podemos realmente enganar a liderança, a igreja, mas uma coisa é certa: a Deus nós não enganamos. Precisamos ter essa ciência cada dia mais e mais em nossas vidas. O que em certos casos acontece é um orgulho disfarçado, um ar de superioridade em cima daquele que errou. Como o do fariseu, por exemplo, que fazia a sua oração, apresentando as suas qualificações e práticas, e que não era como os demais, assim ele orava: Senhor, olha, eu sou bom, eu não sou como aquelas pessoas, eu não sou como esses aqui, eu jejuo, eu oro, nossa, eu faço o que for necessário, inclusive eu dou o dízimo. Eu faço tudo o que a lei manda. No entanto, a oração que foi aceita foi a do publicano que reconheceu que era um pecador e que precisava de Deus. Essa foi a oração aceita. Deus usa pessoas indistintamente do que sejam para serem canais da sua graça abençoadora. Ainda que falhas, cheias de dificuldades, medrosas e até mesmo duvidosas acerca da possibilidade de serem instrumentos de Deus em sua obra. Deus usou a muitos como Débora, Gideão, Esther, Jonas, Pedro e até Tomé. Deus só não usa a quem não se dispõe, a quem não permite que ele possa atuar e que tem um coração orgulhoso, pensando ser mais ou melhor do que qualquer um. Como instrumentos do Senhor, bem cuidados, com as suas manutenções em dia, esse instrumento vai tocar cada vez melhor e por mais tempo. Não é isso que acontece com o instrumento? Agora pensando no instrumento, se ele está desafinado, está com problema, um violão, por exemplo, que precisa ser levado a um luthier para uma reconsideração, para uma manutenção. Assim é o Senhor, que em alguns momentos faz conosco. Nas mãos deles, nós somos restaurados, nós somos melhorados, para que nós possamos cumprir a nossa função, para que nós possamos cumprir, exercer a finalidade para a qual o Senhor tem nos destinado. Mas para esses, o fator circunstâncias, para aqueles que não se dispõem a estar no caminho do Senhor, a se autoexaminarem, o tempo, as circunstâncias mostrará o quanto perderam de tempo por não serem instrumentos da graça de Deus. E uma última lição dessa nossa responsabilidade, nesse crescer para com o Senhor. É a fonte, onde eu chamo que é o próprio Deus, descrita a partir do versículo 7 até o 10. E então a pergunta que surge é: mas como então eu posso atingir esse alvo? O primeiro alvo de estar abençoando, obrigado, irmã, de estar abençoando o meu próximo quando ele erra, quando ele falha. Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso orientá-lo corretamente, segundo a palavra de Deus, com mansidão, com amor, com carinho? Como eu posso fazer isso? E aqui cabe lembrar o seguinte, que Paulo ele estava escrevendo para uma igreja, fazendo uma suposição, um caso hipotético para irmãos espirituais pensarem em como deveriam agir naquela situação, naquele chamado estudo de caso que Paulo estava apresentando. A responsabilidade, então, que nós devemos pensar é nossa responsabilidade diante de Deus e com Deus. E o versículo 7 deixa isso bem claro, que não podemos nos deixar ser enganados. Não podemos errar. Há que ter um comprometimento sério com Ele, sem brincadeira. Quando Paulo fala que de Deus não se zomba, ou algumas versões, algumas traduções vão dizer que Deus não se deixa escarnecer, literalmente ele está dizendo que não se faz Deus de bobo. Como coisa que nós pudéssemos fazer Deus de bobo, com as nossas atitudes, com aquilo que nós pensamos ou fazemos. Mas sabe do seguinte, queridos? Às vezes nós fazemos isso.
Nós imaginamos que estamos fazendo Deus de bobo, nós estamos zombando de Deus da seguinte maneira, agindo com ações despretensiosas, sem qualquer seriedade, fazendo o que é da própria vontade, sem levar em conta a vontade de Deus. Não pensamos naquilo que Deus pensa, não pensamos naquilo que Deus quer, não olhamos a palavra de Deus com seriedade para agirmos a cada instante, agirmos a cada momento. Às vezes olhamos a palavra de Deus como um livro apenas e nada mais. E esses dias ouvi de um professor, ouvi de alguém o seguinte, que a Bíblia, ela não é nada. E aí, ficamos assustados. Ela não é uma mensagem de fé. Calma lá. Aí ele explicou. Ela só é uma mensagem de fé. É uma mensagem poderosa. Quando o seu conteúdo, ele sai ali daquelas letras. E então ele parte para a vida prática. Sabe uma das maiores pessoas, um dos maiores nomes do nosso país, já falecido também, chamado Jô Soares? Um homem inteligentíssimo e que conhecia a Bíblia profundamente, conhecia ela de capa a capa. E citava textos em algumas conversas com alguns entrevistados, principalmente alguns cristãos, e que conversava ali de igual para igual. Era alguém que conhecia, sabia ali, tintim por tintim. Porém, na prática, não havia nada naquele homem. O conteúdo era apenas ali para as conversas ali, mas não para a sua prática pessoal. E o que muitas vezes está acontecendo hoje com a cristandade é que esta mensagem, ela está ficando apenas no campo do ideal, no campo do que é bom, no campo do que eu imagino ser, mas não na realidade da prática do dia a dia. E sabe o que, queridos? Hoje estamos aqui. Daqui a pouco estaremos indo embora. E aí a nossa segunda-feira vai começar. E aí é onde as lutas vão começar a serem travadas. É onde talvez essa mensagem ela vai começar a produzir alguma coisa, se você quiser. Ou como tantas outras mensagens já ministradas, como a de manhã, como a de outros dias, e outras que você já ouviu. Como aquilo que você já conhece da palavra de Deus. É no seu confronto diário é que a palavra vai se mostrar realmente verdadeira, vai se mostrar realmente efetiva para o combate de todas as situações pelas quais você vai enfrentar. Seja no cuidado, no trato com o seu esposo, com a sua esposa, seja no lidar com os filhos, que resposta eu tenho que dar para ele, e uma delas vai ser que você vai para o acampamento, certo? Essa você tem que fazer. Ou seja, no confronto com o teu chefe, com o teu líder, com o teu supervisor, gerente, diretor, seja quem for. É lá no seu dia a dia, onde a palavra de Deus, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, vai se mostrar vivo e verdadeiro. Não apenas algo que, puxa vida, olha, o pastor falou, eu sei e tal, mas e aí? Ou até mesmo uma situação como essa que Paulo ele apresenta aqui. Alguém que errou, alguma falha que alguém tenha cometido. E aí, o que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Será apenas de ficar no campo do lamento? Será apenas de ficar, puxa vida, coitadinho, né? Ele errou. Será que é essa orientação que nós temos da palavra de Deus? Creio que não. Creio que a efetividade da palavra de Deus é para uma ação em prol desse nosso semelhante, como já mencionado. Sendo você esse instrumento de Deus, tendo o Senhor como a sua fonte, para que você possa exercer tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. O problema é que há uma vontade humana pautada hoje, simplesmente no prazer e satisfação imediata, sem pensar nas consequências. Porém, a advertência paulina é clara: o que for semeado será colhido. Não há como escapar dessa regra tão simples, mas também tão certeira.
As palavras de Paulo são um convite para que se pense o quão seriamente Deus ele é considerado em sua totalidade, ou pelo menos acerca daquilo que sabemos a respeito dele e da sua vontade. Talvez você não precise saber toda a palavra de Deus, assim como nós não sabemos. Mas aquilo que você sabe, o pouco que você sabe, é suficiente para que você então possa praticar e possa exercer sempre. Certa vez eu ouvi de um pastor a seguinte frase, que nós não precisamos mais estudar a Bíblia. E de novo, uau, por quê? Porque se nós começarmos a praticar simplesmente aquilo que nós já sabemos, uau, será extraordinário. E se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês, o que você sabe da Bíblia? Qual um mandamento, qual uma orientação de Deus que você sabe para a sua vida? Eu tenho plena certeza, convicção, que você diria alguma coisa. Uma coisa só simples, você diria. E aí talvez a pergunta seja, isso que você sabe, você tem colocado em prática? Você tem colocado à disposição algum mandamento, uma orientação de Deus na sua vida? E talvez isso realmente seja algo que precisamos pensar para se colocar em prática. Deus ele é a fonte que nos capacita a sermos seus instrumentos, suas ferramentas para atingir o alvo, ou seja, a restauração do meu próximo. Caminhando para o final, queridos. O caso que Paulo apresenta aqui foi um caso imaginativo. Versículo 1. E se uma condição? Não era algo que estava acontecendo, até poderia, mas vamos pegar o que Paulo está descrevendo aqui. Nessa possibilidade de alguém. E aí, juntando isso que Paulo escreveu, juntando o que Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito Santo, as orientações que ele dá, me vem à mente Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, a parábola do bom samaritano. Creio que a maioria aqui dos irmãos conhece a parábola do samaritano. Mas algo que chama a atenção, e sobre esse texto, Tim Keller, ele sugere que se mude a pergunta que o doutor da lei ele fez para Jesus. Em vez de, e quem é o meu próximo? Versículo 29, a pergunta seja, de quem eu posso ser o próximo? Eu não lanço a questão para o outro, mas eu me coloco como um agente de possibilidade, como um agente de intervenção, como um instrumento. Queridos irmãos, visitantes aqui presentes, que possamos crescer em nossa responsabilidade com Deus, como a nossa fonte. Cresçamos na responsabilidade conosco mesmo, com a gente mesmo, sendo instrumentos da graça de Deus. E cresçamos na responsabilidade com o nosso próximo, como sendo nosso alvo. Porque a nossa luta não simplesmente está aqui dentro, mas é ao sair daqui nessa noite. Falei da segunda, mas talvez a sua luta já comece já, aqui na sua casa. Algo que você está enfrentando, algum problema, alguma dificuldade, da qual o Senhor quer abençoar a sua vida. Eu quero que você baixe a sua cabeça, querido, nós vamos orar agora. Pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas responsabilidades, sobre sermos mais do que aquilo que temos sido, sermos aquilo que Deus realmente Ele pensou para mim e pensou para você, de pensar não apenas em mim, mas no que eu posso ser na vida de alguém. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, bendizemos ao Senhor, Pai.
Glorificamos o Teu nome por essa noite, Pai, por esse tempo, Pai, que estamos juntos na Tua casa, louvando, adorando o Teu nome, Senhor. Como é bom, Senhor, como é gostoso estar aqui, Pai, levantando as nossas vozes em adoração ao Teu nome, Senhor Todo-Poderoso. E queremos fazer isso, Pai, de corações, com os nossos corações abertos, com os nossos corações rendidos em Tua presença, Pai. Mas também, Pai, nós queremos adorar ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, assumindo as nossas responsabilidades e nunca apenas apresentando isso para o outro, que é do outro, não. Mas que isso seja a nossa responsabilidade. Uma responsabilidade diante de Ti, Senhor, numa vida sincera, numa vida realmente que agrada ao Senhor, Pai. Numa vida que tira, Senhor, os olhares de mim e se volte para Ti. E então, Senhor, eu seja realmente transformado, moldado, Pai, segundo a Tua palavra, Pai. Para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, através da minha vida, Senhor. Tantas são as vidas, ó Deus, que precisam, sejam aqui, Pai. Pessoas que estão precisando, Senhor, de um toque especial do Senhor. Mas sendo usados, ó Deus, pelos Teus filhos, ó Pai. Pessoas aqui na igreja, pessoas fora, lá na família, Pai amado. Que nós possamos abrir os nossos olhos e entendermos a nossa responsabilidade para com o nosso semelhante. E pararmos, Deus, de apresentarmos desculpas, ó Deus, porque a responsabilidade é nossa, Pai. Nos ajuda, Senhor. E que assim nós possamos crescer, honrando o Senhor de todo o nosso coração. Bendizemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.